Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Deus que reina, governe para sempre. Louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela sua vida que se predispôs a estar aqui conosco. Tá do lado errado. Para louvar, adorar e bendizer o santo nome de Deus. Esse é o propósito, essa é a motivação. Não há outra coisa que nos motive à casa do Senhor. Não é motivo social, não é a alegria de estar junto com os irmãos, mas a motivação nossa é realmente conhecer ao Senhor. Tanto a primeira música tem muito a ver com a palavra, como também essa segunda música, que nós temos que conhecer ao Senhor. Se nós não conhecermos o Senhor, nós estaremos perdidos. Nós não saberemos a quem seguir. Tivemos dias maus, e esses dias são dias de engano, como sempre foram, mas que a cada vez mais eles pioram, em especial pela mídia que propaga muita heresia, muita coisa, que acalma e traz paz ao nosso coração, mas que não procede do Senhor. Então o nosso objetivo é realmente estar meditando na palavra. Quero convidar você a deixar de aberto o texto de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Em nosso último encontro, ou penúltimo encontro, né? Semana passada foi o aniversário da nossa igreja, nós meditamos o Salmo 125, mas em nosso penúltimo encontro estivemos meditando sobre o tema Jesus voltará. É algo que vem sido proclamado desde a morte e ressurreição de Cristo, e os cristãos eles têm esperado esse segundo retorno. É uma certeza, mas certeza é algo que é cada vez mais difícil de ter. Nós fazemos planos e nos frustramos, confiamos em homens e damos com o burro na água. Não sabemos o clima do dia seguinte e assim nós caminhamos nas nossas incertezas. E cada vez mais o mundo está em incertezas, cada vez mais se propaga as chamadas doenças emocionais ou pseudodoenças, porque pelo diagnóstico da própria OMS, doença tem algumas características que não encaixam nessas pseudo-enfermidades. Mas nós lidamos com incertezas. Temos que lidar com as situações conforme elas aparecem, e cada vez mais essa ação dinâmica nos é requerida e consome-nos, porque nós fazemos planos e esperamos que alguma coisa vá seguir por um caminho, e quando nós vemos a situação ela muda e nós precisamos rapidamente tomar decisões. Podemos nos programar para tudo, mas a incerteza sempre será a nossa companheira. Até a volta de Cristo, nós sempre estaremos na incerteza, mesmo em relação à nossa salvação. Nós temos que ter sim a salvação em Cristo como uma certeza, mas enquanto nós não adentrarmos os portões celestiais, é melhor que você tema e trema do que você acredite e você depois se frustre. Será que esta incerteza ela também o é em relação à nossa fé? Para muitas pessoas, sim. Não deveria ser assim. Compartilhei com vocês na quinta-feira ou na sexta-feira um testemunho da igreja perseguida, de um relato de um hindu que se converteu. E se você não ouviu, eu te convido a ver. Eu vi hoje. E foi algo bem forte, bem impactante. Aquele homem ali era um sacerdote hindu. E a mamãe dele ficou doente, e ele levou a mamãe dele para uma cidade um pouco maior, onde tinha alguns recursos. E quando ele saiu, quando ele voltou, ele encontrou a mãe dele morta. E ele ficou desesperado. Estava ele, a mamãe dele, a sua esposa e seus 2 filhos. Acorda aí, filho. Acorda aí, não vai no pai não. E aí o que acontece é que aquele homem começou a ficar desesperado e falou assim, não, minha mãe tem que voltar à vida, não é possível. E ele era um jovem, forte, ele falou que colocou a sua mãe no ombro e saiu carregando para a cidade. Foi no primeiro hospital e falou assim, ressuscita minha mãe, doutor. Eu vou ser escravo, eu seu, por toda a minha vida. E o cara falou, você está louco? Acaba fazendo perder tempo. Ele foi em 2 hospitais e ele voltou para casa com a mãe dele nos ombros. E quando ele chegou em casa, uma pessoa olhou para ele e falou assim, mas por que você está carregando a sua mãe? Ele falou assim, não, eu não aceito que minha mãe esteja morta.
Você está fazendo o papel de tolo. Mas eu ouvi os cristãos dizerem que o mestre deles ressuscitou no terceiro dia. Talvez, ao eles orarem pela sua mãe, ela ressuscite. Aonde tem? Onde eles estão, eu sei onde está. Ele chegou lá, bateu na porta, eles com medo de ser polícia, e naquele momento aquelas pessoas abrem a porta e eles falam assim: eu fiquei sabendo, sou um sacerdote hindu, e eu fiquei sabendo que o Jesus de vocês, o Deus de vocês ressuscitou no terceiro dia. Eu quero que vocês orem pela minha mãe. Ele levou esses cristãos lá e oraram, e aí ele falou assim: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa? Ele falou assim: apenas entregue a sua vida a Cristo. Mas eu não conheço. Apenas entregue a sua vida a Cristo. E aquele homem falou: Deus, eu não te conheço, mas se você ressuscitar minha mãe, eu vou te servir todos os dias da minha vida. E aí, enquanto ele estava orando, a mãe dele começou a falar. E aí ele olhou: mamãe, mamãe, você está viva mesmo? E ela falou assim: eu nunca tive morta. Como assim? Assim que eu fechei os olhos, um homem grande, que se apresentou por Jesus, me pegou no colo e ficou apenas aguardando a sua profissão de fé. E aquele momento mudou a vida dele, e ele se converteu, e aí dentro daquela cultura onde ele morava, lá no Nepal, há uma perseguição muito grande. Ele foi expulso de casa, expulso da região, urinavam nele, cuspiam nele, ele acabou tendo que sair daquela região, foi para outro local, para tentar ganhar dinheiro. O pai dele deu a mulher dele para outro cara casar, ele teve que fugir para a Alemanha, e depois de 10 anos ele volta para aquela cidade. Ele conheceu uma outra mulher, queria se casar, mas parece que ele tinha que regularizar a situação dele. E aí quando ele volta, ele encontra o seu sogro, que ao vê-lo pede perdão para ele. Ele era o novo pastor da comunidade, um xamã, um alto sacerdote do hinduísmo. Ele se converteu e falou assim: a sua semente foi uma semente que plantou e deu vida. E ele começou a conhecer um monte de gente ali. A nossa fé é incerta? Não é. E é algo que você tem que apoiar a sua confiança. O texto ficou da semana passada, 2 Pedro 3,2, que diz: porque vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Independente das nossas previsões ocorrerem ou não, podemos ter uma certeza: Jesus voltará. E com a sua segunda vinda haverá o cumprimento total da palavra de Deus. E vai separar bodes e ovelhas, palha de ouro refinado. Você pode estar num grupo ou no outro grupo. Dedique-se a viver a vida que Deus tem programado para você. Abandone toda a independência humana e dedique-se à dependência divina. Nele, Jesus, a gente pode confiar. A palavra de hoje tem como título Fogo Consumidor. Dando um andamento ao nosso texto, quero convidar você, se você não abriu ainda, 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, verso 1 em diante. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus e ficar de pé em reverência ao Senhor. 2 Pedro capítulo 3, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque diligentemente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados,
que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, lemos a tua santa e bendita palavra. Fique de pé ainda, estamos em oração, por gentileza. Senhor, em nome de Jesus, queremos apresentar a Ti a Tua palavra que foi lida. Queremos, Pai querido, pedir que o Teu Espírito de entendimento seja sobre a nossa vida. Que o Senhor, Pai querido, nos abençoe. Que o Senhor, Pai querido, nos capacite a receber uma mensagem santa do Teu altar. E também, Pai querido, que o Senhor me use como instrumento da Tua vontade. E que a Tua vontade seja feita. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Fogo consumidor. Um grande engano que tem dentro do cristianismo é a palavra fogo. Por muitos anos eu pedi o fogo, sem saber o que é o fogo. E nós temos que pautar não no que é a doutrina da igreja, ou do que as pessoas falam, mas do que as escrituras falam. Em nenhuma passagem das escrituras, fogo é algo bom. Fogo se refere à transformação. Fogo tem a ver com consumir, em separar a palha das coisas que são eternas, separar o joio do trigo. Muitos textos nas escrituras falam sobre fogo. E a confusão se dá basicamente em Atos 2:8, quando fala sobre o fogo, que não é um fogo que desce sobre os apóstolos. Os apóstolos eles recebem línguas como de fogo. É o máximo, é a melhor representação que aquele homem que escreveu o Evangelho, que escreveu o livro de Atos, pode falar e identifica aquilo como um fogo. Mas fogo não é algo bom. Fogo se refere ao juízo de Deus. E você pode sim pedir: Senhor, desce o teu fogo sobre mim. E é algo que muitas vezes eu peço sobre a minha vida, no sentido de que Deus ele possa purificar a minha vida aqui em terra ainda. Mas você tem que saber o que você está falando e o que você está pedindo. Mesmo a música que nós cantamos, eu navegarei, vem como fogo, entendeu? Na época de Pentecostes, não precisa, ele já está dentro de você. Você está pedindo uma coisa que é recorrente de uma coisa que você já tem. E aí, está com um copo de água lá e fala assim: me dá água. Não, você já tem água. Você já tem o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo dentro do seu coração, que é aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse fogo que nós estamos falando é o fogo consumidor, é o fogo de transformação. E nós estamos trabalhando esse texto de 2 Pedro, capítulo 3, 1, 2 e 3 na sequência. E aí o que nós estamos falando sobre homens que se levantam como falsos mestres e falsos profetas. Homens que estão trazendo heresias. E Pedro está repreendendo aqueles homens reiteradamente, falando para eles que eles têm que mudar o comportamento deles. Já falamos que se apresentou Deus como esse fogo consumidor, esse fogo destruidor, que é uma figura metafórica, é uma comparação através do dilúvio, Sodoma e Gomorra, e outras ações. Ele age dentro de toda a época da humanidade, trazendo as pessoas ao curso da vontade de Deus. Então esse fogo consumidor não é algo que você pode necessariamente saber, querer para você, porque de repente você não sabe o que é. Desce fogo, fogo consome. Fogo vai fazer com que você, que está passando uma luta de dificuldade, tenha essa luta agravada, para que você seja mais conformado com Cristo. Se você quer isso, peça. Mas não venha reclamar. Porque Deus ele vai ouvir a tua oração, porque é uma oração bendita, mas que vai te trazer dor e dificuldade. Fogo consumidor. Primeiro versículo que nós vamos meditar de 4, é 2 Pedro capítulo 3, verso 4, que diz: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais morreram, tudo continua o mesmo, desde o princípio da criação. E essa é uma frase dos falsos mestres. As pessoas elas estão questionando: por que tanta dedicação ao cristianismo? Por que jovens como os nossos pequenos, entendeu? Eles têm que se dedicar agora a isso. E por que não esperar, por exemplo, a minha idade, 50 anos, para poder começar a seguir a Cristo? Porque a coisa passa muito rápido. Nós não sabemos o
o que pode acontecer amanhã, são as incertezas. Aqui estão as palavras ditas por esses escarnecedores. Com arrogância negam que o dia do julgamento virá. A gente vê isso em Reis, a gente vê isso em Crônicas, a gente vê isso em Ezequiel, a gente vê em Jeremias. As pessoas duvidam que vai haver juízo. A minha abertura do dominical hoje foi dura em relação a isso. Você pode não me amar, você pode ficar com raiva de mim, mas eu quero você aprovar. Se isso for necessário, eu vou continuar batendo até que você entenda essa situação. Escola dominical é onde você aprende a conhecer Deus. E diferente, você está na dominical através do celular e estar presencial. Com arrogância, aqueles homens negam que o dia do julgamento virá. Repudiam a mensagem que devem prestar contas das suas palavras e atos. Eu vou dar conta dos meus atos. Você vai dar conta dos seus atos. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para trazer uma exortação. E se a carapuça cabe, você coloca ela na cabeça e se corrija. Escarnecem da promessa de Jesus de que Ele voltará no último dia e perguntam presunçosamente: onde está essa vinda que Ele prometeu e não ocorreu? Onde está? Observe que eles não estão interessados no tempo da volta de Jesus. Eles não estão questionando o tempo. Eles estão questionando onde. Como? O que aconteceu? Onde está essa promessa? Um onde que nós trabalhamos hoje na dominical. A mulher samaritana, quando está lá no poço, ela olha para Jesus e pergunta: mas aonde que nós temos que adorar a Deus? Os samaritanos falam que é nesse monte, vocês falam que é naquele. Jesus fala: não, você não está entendendo nada. O que importa é quem você adora e como você adora. Verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eles duvidam da verdade da palavra escrita e falada de Deus, de maneira parecida com o que fez o povo judeu nos dias que antecederam o exílio. Jeremias 17:15, abre por gentileza. Jeremias 17:15. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor que se cumpra? Jeremias está falando: se converte, muda o comportamento. E aqueles homens estão falando assim: onde está essa palavra? Você está falando, não acontece nada. Isso é conversa da sua boca. Na metade do século I, os cristãos perguntaram aos apóstolos sobre a volta de Jesus. Para eles, a segunda vinda era uma questão de tempo e eles viviam dessa forma. Eles olhavam para os seus bens e falavam: para que eu preciso de 2 carros? Para que eu preciso de 2 casas? Para que eu preciso de 2 computadores? Não preciso, eu preciso de um só. Então eu vendo e abençoo vidas, abençoo pessoas. Era um tema que era muito discutido. Então esse questionamento dos escarnecedores é totalmente normal. As pessoas tinham essa dúvida. Jesus não falou que ia voltar? Passou-se 10 anos e nada, 20 anos e nada, 30 anos e nada. O engano que nós temos é que os evangelhos, eles foram escritos como se Lucas tivesse ali, né, com um papelzinho anotando: não, isso aí foi escrito 10, 20, 15, 30, 40 anos depois. Então as pessoas falam assim: espera um pouquinho, você está me apresentando o evangelho agora, escrito. Cadê a volta de Cristo? Cadê a volta do Redentor? Era algo normal. Os escarnecedores estão dizendo que a primeira vinda de Cristo não fez nenhuma diferença no que diz respeito à morte. Mas vocês estão falando que é importante? O meu pai morreu e a sua mãe morreu. Um era cristão, o outro não era cristão. O que mudou? Qual é a diferença? Esses escarnecedores então raciocinam que tudo permanece igual, mesmo desde o dia da criação. Deixam entendido que a pessoa e a obra de Cristo não tem qualquer validade ou influência sobre a ordem natural dos acontecimentos. Mas essa é justamente a questão. A vida de Cristo mudou tudo. Não só mudou eras, antes de Cristo e depois de Cristo. Ela mudou tudo. A palavra de Deus diz que a natureza, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Que eu e você
nos manifestemos ao mundo como filhos de Deus. Pessoas que deem um testemunho verdadeiro, que façam a diferença. A natureza está esperando isso. E você está voltado apenas para o seu umbigo, apenas para as suas necessidades, apenas para o que você quer. E tudo perece. A natureza perece. A gente olha, a sociedade está cada vez mais putrefata, podre, cheiro de podre. O Guará ali, aquela região minha lá, um pouco mais para, eu estou na 30, na 28, 26, ela tem um pedaço de esgoto lá com um cheiro forte. E para mim, esse cheiro está piorando. Quando a gente desce, entendeu? A minha rua, que a gente entra na avenida, você já sente o cheiro. Carol, amiga da Luísa, estava lá, quando a gente entrou, eu falei assim, que cheiro ruim! Esse cheiro de podre é o cheiro da sociedade que você vive. Que Deus te inseriu de uma maneira cirúrgica para você fazer a diferença. Será que você está fazendo a diferença? A vinda de Cristo mudou tudo. E a sua volta, a sua segunda volta, trará a consumação de todas as coisas. Jesus voltará. Não viva a sua vida como se Jesus não fosse voltar. Viva a sua vida como se Jesus fosse voltar amanhã. Quando você vê a história dos filipenses em relação à arrecadação de ofertas, em relação à igreja de Roma que estava padecendo, aqueles homens, eles entregaram muito mais do que eles tinham. Eu não estou falando de dízimos de ofertas, estou falando de doação, de caridade. Será que a proposta que eu fiz para vocês há 2 semanas atrás, de ser caridoso com alguém, você fez? Será que você estendeu a mão para alguém que precisava? Deixou de comer uma pizza para dar um prato de comida para uma família? Ou deu um agasalho para alguém? Será? 2 Pedro 3,5. Porque deliberadamente, de propósito, sabendo o que eles estavam fazendo, eles esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e que no meio da água estava firme por meio da palavra de Deus. Em algumas versões fala, estava firme por meio da água, que é a palavra. Porque você tem que imaginar a criação como tudo só água, e aí depois Deus faz emergir a terra do meio da água. Deve ter sido uma coisa maravilhosa. Pedro trata do último argumento deles em primeiro lugar. A premissa deles, o pensamento deles, é que o mundo ele é estável. O mundo é imutável. As leis da física, elas são imutáveis. E eu já falei para você desse testemunho desse hindu, em que ele falou que a mamãe dele ressuscitou na frente dele. Aqueles homens acham que nada muda. E isso é falso. Pessoas que se alicerçam no pensamento de que nada muda, eles estão tendo uma crença falsa. E eles creem que permanecerá assim, e que não haverá segunda volta de Cristo. Isso também é falso. Nós vivemos nesta esperança. Deliberadamente deixaram desapercebido o dilúvio, quando Deus realmente interveio em julgamento. O dilúvio foi algo que procedeu de Deus, em que houve uma destruição total de seres humanos, plantas e toda a alma vivente. A lição ensinada pelo dilúvio é que este universo moral e que o pecado não continuará para sempre impune, e que o próprio Jesus cita a respeito desse dilúvio para ensinar essa situação aos homens. Mateus 24. Mateus capítulo 24, versos 37, 38 e 39 diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esses homens, no entanto, acharam por bem negligenciar essa informação. Eles estavam certos de que alicerçariam suas ideias, esquecendo o fato de que existiam céus há muito tempo e que tudo foi criado pelo Fiat de Deus. Pastor, que palavra é essa? É o carro que você está falando? Fiat tem um sentido. Fósforo, Fiat lux. Haja luz.
Fiat quer dizer haja. Não sei dizer, mas de repente o cara que inventou ou trouxe a marca da Fiat, ele tinha esse entendimento. Eu não sei. Pode ter que ver se não tem a ver. Mas essa palavra de Deus fez com que tudo fosse criado. E ele disse que aquilo era bom. Mas em certo momento ele viu que a maldade do mundo havia se proliferado. E o mesmo Fiat de Deus que criou, destrói. Nosso Deus é um fogo consumidor. Fogo consumidor. Aleluia. Aleluia. Misericórdia. Misericórdia. Se não houver misericórdia sobre a nossa vida, esse Fiat destruidor vai ser também sobre as nossas vidas. A ênfase dada nesse versículo em relação ao Fiat de Deus na criação é importante para Pedro em argumentar contra os falsos mestres que aparentemente sustentavam a autossuficiência, a imutabilidade da ordem natural. É o que nós mais pregamos contra o que o mundo fala. O mundo fala, seja independente, você não precisa de ninguém, se vira, resolve. E Deus fala, seja dependente, se apoia. Está pesado? Entrega o seu fardo a Ele. Está difícil? Confia nele. Esse é o entendimento da palavra cristã. Porque se você continuar querendo levar o seu fardo, você vai tropeçar, cair, você não vai se levantar. Esse fardo é pesado demais para você. Aqueles homens dizem que o mundo é autossuficiente. Pelo contrário, insiste Pedro, o decurso da história é governado por Deus, que é tanto o Criador como o juiz desse mundo. Jesus voltará e haverá fogo consumidor. 2 Pedro 3,6, e que por essas águas o mundo daquele tempo foi inundado e destruído. Deus que fez o mundo também tem o poder de destruir. Isaías 45, abre por gentileza. Isaías 45. Versos 5 e 7. Isaías 747, o Boeing, o Wallace. 747. Isaías 45, versos 5 e 7 diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças. Verso 7. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Todas as nações de Deus estão debaixo das mãos do próprio Deus. Eu formo a luz, Fiat. Eu formo as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Deus sustenta a sua criação pela força da sua palavra, pelo seu poder. Porém, assim como por sua palavra divina o universo veio a existir, assim também por uma ordem sua, ele pode levar os elementos naturais da criação a destruírem aquilo que ele mesmo fez. Elementos naturais agem em prol de Deus. Gênesis capítulo 7, verso 11. Gênesis 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. 8:2. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. A água veio de baixo e a água veio de cima. A água que está debaixo da terra, ela subiu. E a água que estava nos céus, ela desceu. Somente Noé e sua família, juntamente com os animais que haviam levado para dentro da arca, sobreviveram às poderosas águas do dilúvio. A condenação de Deus caiu sobre homens e animais, os céus e a terra foram afetados pelo dilúvio e são afetados até os dias de hoje. 2 Pedro 3,7. Ora,
Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido reservados, entesourados para o fogo, aguardando o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Deus é um fogo consumidor. Misericórdia. Misericórdia que já foi designada antes da fundação do mundo. Misericórdia que não depende da sua ação. Misericórdia que não depende de você ser bom ou ruim. Misericórdia que é apenas derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se o Espírito Santo de Deus, que é aquele que desceu em Atos capítulo 2, verso 8, sobre os apóstolos, não estiver dentro do seu coração, você está perdido. Não há oração pastoral, apostólica, nem ação social que você possa fazer que isso muda, porque é o desígnio de Deus. Porque se a tua salvação, se a ação da misericórdia de Deus depender de você ficar acordado, Deus vem e quando você abriu seus olhos, ficou todo mundo, você ficou e todo mundo foi. Você consegue imaginar isso? Um dia você acordar e você andar pela casa e procurar a sua esposa, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, e você não encontrar ninguém. Esse tempo, gente, está chegando. É um tempo de fogo consumidor em que não há nada que possa ser feito. Mesmo o dilúvio, ele é considerado um juízo parcial de Deus. Nós já falamos sobre isso. Destruição de Sodoma e Gomorra, juízo parcial de Deus. Quando a terra se abre, engolindo Datã, Coré e Abirão e sua família e seus bens, juízo parcial de Deus. Está se aproximando o juízo total de Deus. É o fogo consumidor. Porque enquanto tem água, quando é o contexto da água, ainda há vida. As pessoas estão aí procurando aí em Marte, em sei lá onde, água, um fragmento de água para você já ter vida aqui. Não vai encontrar. O único lugar que tem vida é aqui no planeta Terra. Eu lembro que, acho que eu já comentei com vocês, eu vi uma vez uma pessoa explicando em que ela falava assim que na época de Copérnico, na época de Leonardo da Vinci, tinha aquela discussão, né? A Terra gira em torno do Sol ou o Sol gira em torno da Terra? E aí começaram a explicar fisicamente que realmente quem gira em torno um do outro é a Terra que gira em torno do Sol. E aquela mulher estava falando assim, não só o Sol gira em torno da Terra, não só a Via Láctea gira em torno da Terra, mas todo o universo gira em torno da Terra, porque é aqui que morreu o Salvador. Não um Salvador em Marte, um Salvador em Vênus, um Salvador na estrela XYZ. Quem vai restaurar a salvação, quem vai restaurar o universo para aquela condição do que era bom, é o que vai acontecer aqui no planeta Terra. Os céus que agora existem e a Terra. Quando fala de céus, está falando de cosmos. É a criação. No princípio, criou Deus os céus, que a gente enxerga, as estrelas, as galáxias. Agora, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido reservados para o fogo, aguardando o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios, porque Jesus está voltando. Há um contraste do mundo antigo com os céus e a terra presente. O mundo de Noé foi destruído pela água. O mundo presente será queimado pelo fogo. A mensagem que Pedro deixa para os escarnecedores é direta. Assim como o dilúvio foi universal, a destruição iminente pelo fogo também será universal. Quando você menos esperar, o juízo vai vir. E aí, pela misericórdia de Deus, você não vai ser julgado pelos dias que você ficou em casa, em vez de vir adorar o Senhor, por todo o recurso que você guardou apenas para o seu prazer, as orações que você deixou de participar de quarta-feira, a ação de caridade que você deixou de praticar em relação ao próximo. Você pode até não ir para o inferno por conta disso, mas você vai ter um momento bem amargo na presença do Senhor. Eu vou ter um momento bem amargo. E a gente age pecaminosamente o tempo todo, todo o tempo. Hoje pela manhã o Nicolas e agora à noite o Alisson, ele falou assim, e aí pastor, ralou o carro? Eu falei, ralei por causa do meu pecado. O meu pecado.
Eu e Rosângela fomos no mercado, lá no Pão de Açúcar. Ela olhou para mim e falou assim: está muito apertado. E eu falei assim: esse cara é folgado. Desce agora, porque eu vou colar, esse cara vai ter que entrar pelo banco do passageiro. E eu fui na maldade, olhando para o espelho dele, para não bater no espelho dele nem arranhar meu carro. Só que tinha um postezinho que estava recuado aqui. A hora que eu encostei, Deus falou comigo: viu como você é ruim também? Pecado. Eu e você, nós vivemos com essa carne nossa, igualzinho a rua do Guará, podre. Nós não somos só excluídos apenas por um motivo: pelo sangue carmesim do Senhor. Aleluia. É o perfume do Senhor. Glória a Deus. Quando Ele entra na sua vida, Ele começa uma transformação de dentro para fora. Não é algo que você consegue segurar. É como as águas do dilúvio. Elas, quando começaram aí, não tinha como fechar essa torneira, porque o próprio Deus tinha designado. Considere três pontos. Primeiro, palavra. Deus determina o começo deste universo e o seu fim. A nossa vida, ela está contada. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Você pode querer viver mais. E eu não estou falando para você descambar. Tem pessoas que descambam, né? Você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que se alimentar bem. Tem que ter uma vida de exercícios regulares. Tem que procurar dormir um tempo. Não é para dormir no culto. Não é para dormir no culto. É só em casa. É para dormir em casa. Você tem que ter uma vida de saúde, mas isso não vai acrescentar nem um dia, nem um momento à sua vida. Se as pessoas elas têm uma vida saudável com o objetivo de viver mais, não vão viver, porque os nossos dias já estão contados. Deus determina o começo desse universo e o seu fim. Ele fala como Criador no início, lá em Gênesis, tendo como resultado que os céus e a terra são formados. E a gente vê Gênesis 1, exatamente essa condição, Gênesis 1 e 2, a criação de todas as coisas. Ele vai crer e fala: isso é bom. Mas ele também fala como juiz no último dia, tendo como consequência que o céu e a terra serão destruídos pelo fogo. Deus salvou o crente Noé e sua família, enquanto o resto do mundo pereceu. Ele também salvará os crentes quando ocorrer a destruição do mundo. Mas a pergunta que eu faço para você é: você está entre qual dos crentes? Você está entre aqueles que são salvos? As suas ações, os seus pensamentos, eles vão determinar não aonde você vai passar, mas para você saber onde você vai. Você não muda o coração de Deus, mas pela sua vida, pelo seu coração. Olha, filho, olha aí. Eu não vou te largar, viu, filho? Eu vou continuar falando. Você sabe que eu te amo. E eu vou continuar falando, não estou nem aí. Eu vou continuar falando. Quando você tiver 18 anos, 20 anos, se não quiser vir mais aqui, você vai quando você quiser. Mas quando você estiver aqui, eu vou continuar falando. Deus salvou Noé e sua família. Ele vai fazer a mesma coisa com aqueles verdadeiros cristãos. Você é um verdadeiro cristão? Se você for colocado naquela situação de negação de Cristo, você nega? Falei para a Rô Luísa essa semana, estava no fim de semana, acho que ontem, estava conversando com ela, estava assim, falando de algumas coisas de teste, de estar a provar, aceitar Deus ou não em situações graves. E aí ela falou para mim assim, com muita sabedoria, falou assim: eu espero que Deus me coloque nessas provas, porque eu não sei como eu vou agir. Eu também não sei. Mas você pode ser colocado em situações de prova. E você vai escolher quem? Deus ou a sua vida? Palavra é a primeira ponto que eu queria trabalhar. O segundo é fogo. Os leitores da carta de Pedro sabiam do fogo destruidor de Deus por causa dos conhecimentos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala de fogo. Quando ele cria a condição do queimar os animais, a condição era de fogo. Era fogo para destruir, era fogo para limpar. Essa condição de fogo aparece nos escritos judaicos, em outros, não só nos escritos bíblicos. Ele aparece nos documentos de Qumran. O que é isso, pastor? Qumran era uma caverna, era uma região. Haviam 5 categorias de judeus. Uma delas se chamavam essênios. Esses essênios, eles queriam viver o cristianismo, o judaísmo. Não tem problema, é isso mesmo.
Esses essênios, eles queriam viver a essência da palavra do judaísmo. E eles começaram a guardar os textos bíblicos dentro de urnas, para que aquela palavra ficasse preservada, em que não houvesse adulteração dessa palavra no futuro. Passou-se 100 anos, 200 anos, 1000 anos, e em certo momento do século 17, 18, 19, um criador de ovelhas estava andando, e ele contou as ovelhas dele, e estava faltando uma. E aí ele estava diante daquelas cavernas. Ele falou: eu não vou entrar na caverna, pode ser que tenha um urso aí, pode ser que tenha um leão aí. E ele pegou e começou a jogar pedra. Falei: se eu acertar a ovelhinha vai falar mé. E aí eu vou lá e pego a ovelha. E ele jogou na primeira caverna, não fez barulho nenhum. Jogou na segunda caverna, não aconteceu nada. Quando ele jogou na terceira caverna, fez um barulho de alguma coisa quebrando. Ele falou: que estranho, né? E ele pegou e entrou. Quando ele entrou, ele descobriu essas relíquias de mais de 1000 anos, que estavam guardadas em urnas. E aí foi ativada a comunidade de arqueologia, em especial cristã, e as pessoas encontraram em uma das urnas o livro de Isaías. E aí eles foram comparar o livro de Isaías com a tradução do dia de hoje. Sabe qual que é a diferença que foi encontrada? Nenhuma. Zero. Gente, isso, dentro do nosso entendimento, é impossível. Esses textos de Qumran foram textos que foram encontrados e eram fidedignos àquelas escrituras que nós temos nos dias de hoje. Deus falando que Ele preserva a sua palavra, e lá também falava sobre o fogo. Dentro da literatura rabínica, dentro da literatura apocalíptica, dentro dos livros apócrifos, aqueles livros malditos, também se fala do fogo consumidor. Então as pessoas, elas conheciam. Na igreja universal e no mundo como um todo, o ensinamento da destruição da terra pelo fogo não era desconhecido. A natureza desse fogo não é revelada. Como é que vai acontecer esse fogo? Vai ser uma bomba nuclear? Pode ser. Pode ser. Pode ser agora aquela bomba hiperbárica que inventaram lá na Rússia, em que ela deflagra uma onda de calor fortíssima. Pode ser isso? Pode ser. Deus usa da maneira que Ele quiser. O próprio Deus é referido como sendo um fogo consumidor. Deuteronômio 4:24. Abre aí, por gentileza. Deuteronômio capítulo 4, verso 24. Você pode até pedir fogo sobre a sua vida depois de hoje, mas pelo menos você vai saber o que você está pedindo. Deuteronômio 4:24 diz assim: porque o Senhor seu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Malaquias capítulo 4, verso 1. Malaquias capítulo 4, verso 1 diz: porque, pois, eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O que é restolho? É aquela palha que sobra. Sabe quando o cara está fazendo aqueles negócios lá que é aquela cesta que a gente vê na propaganda, né? Que o cara sacode e joga para cima assim, aí ficam só os grãos. O que voa é o que? Restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Abrasar tem a ver com fogo. O próprio Deus é referido como sendo um fogo consumidor, que no último capítulo consumirá aquilo que é mal e refinará aquilo que é bom. Mateus 3,12. Mateus capítulo 3, verso 12. Mateus mesmo? Não é não. Eu peguei o texto errado, então esquece. 3 vezes nesse capítulo Pedro revela a destruição iminente da criação de Deus. A gente vê isso no verso 7, no verso 10, no verso 12. O propósito do fim do mundo, o propósito do juízo é fazer o quê? Separar o joio do trigo. Você é joio ou trigo?
Ai, pastor, eu sou o joio. Eu estava dando uma aula uma vez, numa faculdade. Olha como é o cristão. E haviam duas colunas. Os colunas da esquerda e de alunos da direita. Ele tem uns 30, mais ou menos, 40 alunos. E eu falei assim, no dia do juízo, o que vai acontecer é que Deus vai pegar o machado dele, vai bater no meio e falar assim, pá! Daqui para a direita é salvo, daqui para a esquerda é condenado. O que os caras da esquerda fizeram? Pulou para a direita. É como, eu vi um jogar caneta. Gente, estou falando sério, estou falando de pessoas adultas, pastores. O cara acha que porque ele mudou de lugar, a palavra de Deus não vai funcionar. Imagina isso dentro de uma igreja. Imagina o entendimento das pessoas. Não é piada, gente, é verdade. Eu fiz isso 3 vezes já. E as pessoas, elas agem dessa maneira. O propósito do fim do mundo por meio do fogo é Deus julgar os perversos. E a terceira palavra é palavra, fogo. O terceiro ponto é palavra, fogo. E o terceiro são homens ímpios. Esse dia do juízo, ou dia do Senhor, não apenas transforma a atual criação de Deus. Esse dia também purifica a terra dos ímpios que habitam este planeta. As pessoas, elas ficam aguardando que os cristãos sumam. Nenhuma religião é mais odiada como o cristianismo. Nenhuma pessoa é mais odiada do que os cristãos. Você pode ser de qualquer religião, mas se você for cristão, você vai passar por muitas dificuldades. Nos últimos dias, você vai chegar no mercado para fazer uma compra e a pessoa vai falar assim para você: eu não vendo para você, a menos que você negue a Cristo. Você vai falar: eu quero um trabalho, e a pessoa vai falar assim: se você é cristão, eu não te contrato. Você está preparado para isso? Você está preparado para, como Jesus Cristo falar assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai? Aquele hindu, no final lá, ele continua sendo questionado, e ele fala assim: eu dei a minha palavra para o meu Deus, eu tinha um questionamento desde sempre, para onde eu vou, o que acontece, e Jesus Cristo se revelou a mim, e eu não vou abrir mão dele. Conta a história, já contei essa história para vocês, em que um homem antigo, ele foi questionado em relação à sua fé, e ele falou assim: eu não posso negar Cristo, ele sempre foi muito bom para mim. Quando foi levado para a estaca, para ser queimado vivo, ele falou: não me amarra não. Se eu chorar, se eu deitar, quer dizer que não vale a pena servir a Deus. E aquele homem morreu queimado vivo. Você está preparado para isso? Parece que o treinamento que a gente tem aqui na Terra, parece que é muito manso, mas nós vamos enfrentar esse tipo de coisa. Talvez, não sei, talvez a minha geração não viva, mas a geração da Helena, a geração da Heloísa, a geração da Manu, da Júlia, talvez a geração da Luísa, dos Els, talvez quando eles estiverem lá com 50, 60 anos, essa perseguição ela intensifique, e eles vão se lembrar: poxa, um dia o pastor Paulo avisou lá atrás. Mas nunca haja como os falsos homens, os falsos ensinadores, que falam assim: e essa vida não acontece nunca? Não, ela vai acontecer. Deus usa de paciência. Deus, ele é longânimo. Mas você sabia que a longanimidade de Deus, ela acaba? Jeremias 7,16. Estamos encerrando. Jeremias capítulo 7, verso 16. Jeremias 7, 16. Diz assim, Jeremias 7,16, Deus falando com o próprio profeta Jeremias: tu, pois, abre aspas, Jeremias, não intercedas por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. A paciência de Deus tem limite. Se você quer saber mais ou menos como é a paciência de Deus, você pega uma daquelas gominhas, aqueles elásticos, e vai esticando ele, até ele estourar. Quando estourar, o que vai acontecer? Vai dar aquela chicotada no pulmão e no teu dedo. É exatamente isso que vai acontecer no fim dos tempos. O tempo desses homens, dos ímpios, chegará, e consequentemente eles receberão a sua devida recompensa. E para os filhos?
o que vai ser para você. A meditação que você tem que ter é: aonde eu vou estar no dia do juízo? Entre as ovelhas ou entre os bodes? Eu vou estar entre o joio ou o trigo? E como disse Gil Gomes na década de 80, você decide. Não, você não decide nada. Antes fosse. Se você tivesse poder de decisão por alguma coisa, você poderia ter decidido. Mas você ia decidir pela sua própria vida hoje. Certo pregador disse que ele teve uma visão de um anjo chegando na igreja, e o anjo falou assim para a igreja: eu tenho uma promessa para você, de você ter o que você quiser aqui na terra. E melhor, você ainda vai para o céu, só que você não vai ter acesso a Deus. A grande maioria optaria pelos bens da terra e viver uma vida mediana na eternidade. Em outra pregação ele fala que no dia do juízo, após o dia do juízo, quando as pessoas estiverem no inferno, se alguém chegar para eles e falar assim: vamos sair daqui, as pessoas elas não vão querer, porque elas estão entregues aos seus próprios desejos. Inferno é você querer algo, desejar algo, e quando estiver pronto para conseguir, você não tem. Esse anseio das pessoas. E a gente tem falado dia após dia, culto após culto, em que você crê, aonde você quer passar a eternidade. Deixo para você esse questionamento, para que você, no dia do juízo do Senhor, não seja encontrado pelo fogo, mas seja encontrado pela misericórdia e a graça do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos porque Tu és bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E se estamos vivos, Pai querido, porque sim, há uma chance para nós mudarmos os nossos caminhos, os nossos desejos, a nossa vontade, Pai. Transforma-nos, Pai, à Tua forma. Transforma-nos segundo o Teu querer e Tua vontade, Pai. Não permita que nós venhamos, Pai querido, a acomodar o nosso espírito em relação às coisas temporais. Que nós não sejamos independentes, Pai querido, mas sejamos dependentes do Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.